Paz, Deus abençoe vocês. Quero convidar você a abrir mais uma vez. Nesse mês estamos aprendendo, estudando o livro de Atos. Então abra a sua Bíblia em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, já está aí no telão, versículo 28 a 38. Enquanto você vai abrindo, nós podemos recapitular um pouquinho daquilo que estamos aprendendo esse mês. Atos, capítulo 20, 28 a 38. Esse mês nós falamos sobre crescer, dando fruto na nossa comunhão com Deus, como igreja. Falamos sobre a importância de sermos igreja gloriosa e começamos estudando Atos capítulo 8, do verso 9 ao 25, falando então de 3 perigos no crescimento da igreja. Depois, na segunda semana, estudamos o livro de Atos também, capítulo 2, de 39 a 41, falando sobre a importância de termos 3 ensinos da salvação na nossa missão. E hoje nós falaremos sobre 3 necessidades de termos pastores. Por que é importante a igreja ter pastores? E nós então vamos ler o texto de Atos 20, do verso 28 até o 38. Por enquanto nós vamos ficar do 28 até o verso número 30. E no final faremos a leitura do 31 ao 38. Todos acharam? Amém? Diz assim então o livro de Atos, que são as ações, as obras dos apóstolos, dos pastores da época que serviram a Deus. E aqui então o apóstolo Paulo está fazendo as recomendações para os presbíteros, para os pastores. Por isso então vamos aprender sobre 3 necessidades, urgências de termos pastores, líderes na igreja. Diz assim então o verso 28 até o verso 30. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E aí vem o verso 28. Atendei por vós, apóstolos, pastores, e por todo o rebanho, por toda a igreja sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, para pastoreardes, apacentar a igreja de Deus, o qual ele mesmo comprou com o seu próprio sangue. Nós temos ceia hoje, e ele comprou esse rebanho, ele comprou esses pastores com o seu próprio sangue. Aqui o apóstolo Paulo está se dirigindo a uma igreja. A igreja, qual é essa igreja? A igreja de Éfeso. Tá bom? Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida, Paulo está dizendo, depois que eu morrer, depois que eu for embora, entre vós penetrarão lobos, ovelhas disfarçadas, né? Mas que na verdade são lobos disfarçados, perdão. Vorazes, maus, ferozes, que não pouparão o rebanho. Isso nos assusta, né? Porque esses inimigos vêm do próprio seio da igreja. E para terminar, verso 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os rebanhos, para arrastar os discípulos atrás deles. Até aqui. Por isso então, é extremamente importante uma igreja, um rebanho, ter pastores. Não aqueles pastores banana, molenga,
mas homens corajosos, firmes, inteligentes, disciplinados, que temem a Deus. Vamos orar? Senhor, como é bom podermos mais um domingo estar presente na Tua casa, junto com os nossos irmãos, e principalmente ouvir a Sua voz, e ao celebrarmos o aniversário da igreja, tratarmos de um assunto tão importante, tão atual, diante de um mundo, de uma sociedade em que os pastores têm deixado a desejar no seu pastoreio, pastores criando escândalos, usando o nome do Senhor, se escondendo atrás da Bíblia, com mentiras, com promessas vazias, com fábulas e filosofias, enganando o seu povo. E que nós nessa hora, Deus, possamos nos debruçar diante dessa verdade que nós acabamos de ler, fale ao nosso coração, para que possamos celebrar aniversário atento ao que é um pastoreio, o que é um rebanho, e por que essa exigência, essa ordenança, essa organização que o Senhor fez. Obrigado a Deus por mais esse culto de celebração, e já agradecemos por esse tempo e nos prepara para a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Muito bem, nós temos então a primeira necessidade, está aí, pode colocar para nós, Mateus. Vamos falar juntos, porque então é necessário termos pastores. A primeira necessidade é, vamos ler? A igreja é um rebanho, aí tem um aditivo aí. A igreja é um rebanho lindo. Olhe para o teu irmão, ele é lindo. Sim ou não? Irmãos, por que esse rebanho é lindo? Aí pode passar aí várias questões, colocações na sua mente. O verso que nós acabamos de ler, que eu quero enfatizar agora, que a igreja é um rebanho lindo, é o verso 28 até a parte A do versículo, que diz assim: atendei por vós. Essa palavra atendei por vós, ela chama a nossa atenção em algo muito importante. Quando alguém fala para você estar atento, quando alguém fala para você atender alguém, a ideia é de prontidão e atenção. Você não vai atender alguém de qualquer forma. Quando alguém toca o interfone lá do portão de casa, as crianças saem correndo. Um passa por cima do outro e cai e rola no chão para ver quem é. Hoje, quando alguém toca a campainha do portão, as crianças, opa, será que é um ladrão? Quem é? Pega o interfone. Alô, quem é você? Pois não. Está mostrando a cortesia, mas também a atenção, a diligência. E o verso que nós vemos aqui no 28 é atendei. A ideia do texto aqui é manter-se perto, estar junto, estar tão próximo, com cuidado, com zelo. É manter-se atento e ocupado ao mesmo tempo. Quando você chega para os seus filhos, ou alguém num trabalho, algo muito perigoso, atendei sobre isso. Gera no nosso coração a atenção, a preocupação, o zelo e estar perto, estar
próximo. E depois dele falar, estar atento nesse sentido, ele fala por vós. Quem é esse vós no texto? Que na leitura eu já falei o que é estar atendei por vós. É que o pastor, ele tem que estar atento para com ele mesmo. Ele precisa aprender a pastorear a si mesmo. Ele tem que saber quem são as suas amizades, quem são as pessoas que estão ao seu redor, em quem ele vai se aproximar. E Paulo fala para Timóteo, que era um pastor jovem: cuide de ti mesmo. Não é só no sentido de cuidar da saúde, de cuidar fazendo uma atividade física, mas estar atento, não estar imaculado, manchado, não ser escândalo. Atendei por vós, pastores. Na nossa igreja nós temos os nossos presbíteros, considerados como pastores: Gustavo, Márcio, Tiago, Jefferson. Aqui na nossa igreja não tem pastor que cuida de jovens, pastor que cuida de casais, pastor que cuida de crianças, pastor que cuida de juniores. Na igreja neotestamentária, no Novo Testamento, nunca aconteceu isso. Pastores da igreja evangélica missionária, oficiais, presbíteros, nós pastoreamos essa igreja juntos. E Paulo está dizendo: se eu morrer, quando eu não estiver mais aqui, os lobos ferozes, atendei igreja que completa 38 anos, pastores, prestem atenção, rebanho, avalie os seus pastores, conheçam os seus pastores, atendei vós primeiro, cuide de si mesmo, vigilantes, corajosos. Depois de falar isso, ele vai continuar o versículo 28, mostrando que é necessário ter pastores, porque a igreja é um rebanho tão lindo. Depois de se preocupar e cuidar de si mesmo, de não ser negligente, desequilibrado, um viciado, Paulo continua dizendo: atendei por vós e por todo o rebanho. Por isso então que é necessário ter pastores na igreja, porque a igreja é um rebanho. Você sabia que a ovelha ela é cega? Você sabia que a ovelha ela é lenta? Você sabia que a ovelha ela é teimosa? E nós somos assim. Nós precisamos ter um supremo pastor que é Deus, de termos também pastores que nos apacentam. Por que eu chamei o João Marcos para pregar domingo que vem? Porque eu conheço ele, ele me conhece, prestamos conta, participo de um grupo de pastores que é da nossa igreja, que oram por mim, que me orientam, que me aconselham. Já citei o nome deles hoje aqui, porque também faço parte do grupo da ALPA, Associação de Líderes Protestantes de Atibaia, na qual também oramos, conversamos, prestamos contas. É importantíssimo isso, para que o ministério pastoral não seja solitário. E quando ele fala: atendei também a todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu pastor, o bispo, nós entendemos então que o pastor foi feito para cuidar desse rebanho. Não existe igreja sem pastor e nem pastor sem o rebanho. E diante disso,
O apóstolo Paulo, como disse para Timóteo, e agora falando aqui para a igreja de Éfeso, essa preocupação de cuidar de si mesmo, mas Paulo disse para Timóteo o quê? Cuide também da doutrina, da igreja, do alimento que nós temos que ter. Quantas igrejas hoje, as ovelhas estão comendo lixo, mendigando o alimento espiritual? E eu posso dizer com toda a convicção de púlpito, de que essa igreja não é um rebanho que se alimenta de carne podre, de heresias, de desvios mentirosos, de que a nossa igreja, pela graça de Deus, tem ouvido e se alimentado da verdade, da palavra de Deus. Amém? Mas quantas ovelhas por aí estão se perdendo? Cuidar da doutrina é não desprezar a juventude, como Paulo fala para Timóteo. Não despreze a sua mocidade, pelo contrário, seja cuidadoso, seja padrão dos fiéis, dos crentes, na palavra, na fé, na pureza, no amor. A ideia de cuidar de si para depois cuidar do rebanho. É assim que Jesus escolheu os seus discípulos. Primeiro eu trabalho na vida do servo, para depois o servo trabalhar para o seu Senhor. E esse trabalhar e cuidar do rebanho com zelo, atendei, vigiar. Nós precisamos avaliar as amizades que nós temos, não sermos negligentes nos nossos ministérios, sermos frutíferos no que fazemos. Depois de pastorear a si mesmo, ou ter homens que pastoreiam a minha vida, começar a pastorear o rebanho. Pastor é falho? Sim. O pastor não é perfeito. Ele precisa de pastoreio. E depois pastorear outros. Atendei ao rebanho, cuide do rebanho. Está faltando pastores no mundo em que nós vivemos. Pastores em extinção. E é importante porque o apóstolo Paulo está aqui em Atos capítulo 20, exortando esses pastores, chamando a atenção desses pastores, de que é importante, Igreja Evangélica Missionária de Atibaia, continuarmos tendo líderes, supervisores no seio da igreja. É importante nós, oficiais de igreja, termos delegados espirituais cuidando um do outro. Pastores que não estão aqui por acaso, pastores que passaram por um friso. Para eu poder pastorear aqui junto com os irmãos, e assim como outros irmãos têm essa posição, não foi da noite do dia. Teve que ter um preparo, teve que ter um temor a Deus, e foi o Espírito Santo que usou, a palavra de Deus que usou a igreja para ter os seus pastores. É algo espiritual, sobrenatural. Não se pega qualquer pastor para cuidar de uma igreja, ou vários pastores. Nós temos que agradecer a Deus pelos líderes que nós temos, embora sendo uma igreja pequena. Escolham os seus pastores, orem pelos seus pastores, celebrem a Deus pelos pastores, seja 38 anos e seja quantos vierem.
O pastor, para pastorear, atender o rebanho, como diz o texto, ele precisa apacentar, ele precisa proteger e ele precisa conduzir. Vou repetir. Será que o pastor Marcos e os presbíteros, os pastores da nossa igreja têm feito isso? Será que nós podemos celebrar 38 anos pensando nisso? São homens que cuidam realmente, que apacentam, que pastoreiam dessa forma, que alimentam o rebanho? Será que são pastores que protegem o rebanho ou deixam descambar? Será que orientam, conduzem no caminho direito, aconselham, discipulam, se preocupam? Cadê você? Aonde você está? Que manda uma mensagem, que liga, que visita e que no coletivo aqui ministra essa direção, essa proteção e esse cuidado. Nosso rebanho precisa orar e agradecer a Deus, precisa vigiar nesse sentido. Pastores que se cuidam e também cuidam do rebanho. Será que temos comido um alimento sólido e não sopinha de nenê? Será que temos tido essa água limpa? Será que temos tido a proteção de Deus, a direção de Deus? E se isso tem acontecido, louvemos ao Senhor. Pastores que celebram 38 anos com a igreja, não sejamos grosseiros, ásperos, bebum, inconvenientes, medrosos. Sejamos pastores de ferro, pastores de pedra, pastores corajosos, pastores temente a Deus e não a homens. Pastores moderninhos, que não sabem o que é ter a Bíblia em punho e saber usar a Bíblia, a palavra de Deus, na hora certa, no momento certo. Igreja Missionária de Atibaia, que não seja um rebanho perdido, faminto, mas sim uma igreja de famílias nobres, seguindo a verdade, enfrentando o mundanismo. Eis que há necessidade de sermos uma igreja assim, de termos pastores assim. Por isso, nós podemos dizer que é necessário ter pastores na igreja. Em primeiro lugar, porque a igreja é um rebanho organizado, lindo, nobre, digno, distinto. Amém? Porque é importante, é necessário termos pastores na igreja. Segunda necessidade, pode colocar, Mateus, obrigado. Vamos falar juntos? A igreja é um tesouro precioso. Mais uma vez, a igreja é um tesouro preciosíssimo. Por isso tem que ter guardiões espirituais, delegados, homens, pastores de verdade. Já imaginou um pastor picareta cuidando de um tesouro tão rico e importante? O texto continua no verso 28 dizendo, parte B, para pastoreardes a igreja que é de Deus. A igreja não é do pastor Marcos, não é sua. A igreja a qual ele comprou, quem comprou? O supremo pastor, Jesus, o qual comprou com o seu próprio sangue. Obrigado, Oséias. Por isso que ela é tão rica, tão valorosa,
ela tem um tesouro, ela é preciosa. Aí eu convido você para olhar para o seu irmão de novo, pode olhar. Além do seu irmão ser lindo, ele é precioso. Nós temos motivos de sobra para celebrarmos 38 anos. Porque em Cristo nós somos lindos. E em Cristo nós somos preciosos. Amém? Nós somos aquele vaso de barro que tem um tesouro escondido dentro de nós. Nós precisamos tratar cada um com esse valor, com essa riqueza, com essa preciosidade. Sabemos que ela foi comprada por um preço muito caro, com o sangue carmesim derramado na cruz do Calvário, e daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. Essa igreja precisa de pastores para cuidar, devido ao tamanho da sua riqueza, do seu valor tão nobre. O sangue de Deus não foi derramado em vão. O valor dessa igreja e de todas aquelas que creem e confessam e professam Cristo como seu Senhor e Salvador, ela tem um valor inigualável. Ela foi resgatada do império das trevas. Por isso nós devemos nos comportar dignamente. Como que eu fui salvo do pecado e posso continuar vivendo no pecado? E somente Cristo em nós poderá nos ajudar a dizer não ao pecado. Nós temos que lembrar que nós somos tão preciosos. Nós estamos em Cristo, somos chamados de santo, somos chamados de reis. Como diz o apóstolo Pedro, nação santa, povo exclusivo de Deus. Não somos qualquer um. Devemos viver longe da lama. Nós temos um Pai, um Supremo Pastor, que pagou esse preço altíssimo. E Deus diz para mim, pastor Marcos, para nós pastores da Igreja Evangélica Missionária de Atibaia: cuide da igreja como menina dos teus olhos. Cuide da igreja para mim. Cuide da igreja como eu cuido. Quero até desafiar os líderes da nossa igreja nessa noite. Será que vocês, pastores, oficiais, podem dizer o que eu vou dizer? Eu vou falar e você pode repetir. Eu cuidarei da igreja. Está fraquinho, não? Deixa eu dar corda aqui. Está frio. Pastor, você nem começou a falar, nem sei o que vai falar. Mas diante desse sermão, não preciso falar mais nada. Cuidarei dessa igreja. Custe o que custar. É bem isso mesmo, tá? Precisamos ser assim. Ovelhas podem dizer também: serviremos essa igreja, custe o que custar. Nós temos aí o terceiro, ou melhor, a terceira necessidade de que a igreja precisa ter pastores. Vamos ler juntos? É o verso 29, o versículo 29. Vamos lá? A igreja é um alvo único. Mais uma vez, a igreja é um alvo único. O que é um alvo único? É um alvo exclusivo. Por isso que a igreja precisa ter pastores. Imagine que nas suas costas ou no seu peito tem um alvo. E aonde você vai, Satanás diz: eu vou derrubar você. Eu vou quebrar você.
A palavra de Deus diz que todos os dias nós somos entregues à morte por causa de Jesus Cristo. Satanás, quando olha, fala: puxa, perdi aquele cara, perdi aquela jovem, porque agora ela se entregou a Cristo, pediu perdão dos seus pecados, ela foi comprada pelo Senhor, ela foi resgatada por Deus, mas eu vou fazer de tudo para derrubar você. E nós não temos que temer, mas temos que lembrar: nós somos um alvo único, um alvo exclusivo. E por isso que o pastor tem que estar atento, tem que estar vigilante. Ele precisa exortar em amor, ele precisa apacentar, dando direção, alimento sólido, firme, consistente. A igreja é um alvo, os pastores são alvos, porque um dia o rebanho terá que enfrentar o urso, terá que enfrentar o chacal, terá que enfrentar o lobo. O Salmo de Davi, Salmo 23, que vocês conhecem muito bem, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele fala do relacionamento que ele tem com Deus: e nada me faltará. Mas ele também fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele está falando do que esse pastor supremo, Deus, faz para com ele. E quando ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que naquelas montanhas haviam aqueles becos, aquelas fendas, aonde o inimigo estava escondido no escuro, aonde a ovelha passava cega, teimosa, lenta, presa fácil, longe do seu rebanho. Morte. E ainda que eu ande por esses lugares tenebrosos, escuros, escondidos, não temerei. O Senhor está comigo. Por isso que a ovelha precisa ter pastores que vão ensinar sobre a graça de Deus, de que devem se cuidar pela graça de Deus. Mas há aqueles pastores que dizem assim: não, você não precisa se cuidar, você pode viver no pecado, a carne é fraca, Deus é gracioso. Aqueles que falam: não, você tem licença para pecar, porque a graça de Deus, onde houve o pecado, superabundou a graça. Haverão aqueles falsos lobos, pastores ferozes, ursos, chacais, que não só vão dizer que Deus perdoa, que a graça é licença para viver na libertinagem, na sua liberdade. Homens que se acham donos da igreja dirão: se você der uma oferta, Deus te perdoa. Se você recitar uma reza, Deus te perdoa. Homens enganadores que vão explorar o rebanho não só financeiramente, eticamente, que vão contar vantagem, que vão escravizar o rebanho. O rebanho anda tão escravizado, com 7 correntes, 7 semanas para 7 anos, não sei, 7 meses, não sei o quê. E que usam água benta, óleo e água e tantas outras coisas. Tragam a sua roupa que eu vou orar, a sua carteira de identidade ou carteira de trabalho, com tantas tolices e mentiras. Homens mentirosos que vão tirar benefícios próprios com promessas vazias, sem sentido. Só que o que nos preocupa, do verso 29, diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos. Quando fala de que vão penetrar lobos, fala que nós somos alvo, nós somos presa, marcada.
penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E o que nos assusta e nos traz um espanto e um temor e uma atenção. Por isso que o verso 28 começa a atender, e preste atenção, se cuide, pastor, e cuide do seu rebanho. Porque o verso 30 fala aí que dentre o próprio rebanho, dentre vós mesmos se levantarão homens mentirosos, roubadores, falando coisas pervertidas, para arrastar a igreja, os discípulos atrás deles. Igreja precisa de pastor porque é um alvo único. Existem pastores que estão aproveitando da igreja. Existem pastores que estão aproveitando da noiva, do noivo que é Deus. Deus é o noivo, nós somos a noiva, nós somos a igreja de Cristo. E quantos estão aproveitando dessa noiva? Longe de mim aproveitar da igreja evangélica missionária de Atibaia. Com certeza não estaria aqui, nem 24 dias. Eu quero encerrar lembrando que nós devemos continuar semeando a verdade e não distorcendo a verdade, para que não haja infiltrados armando divisões, discussões, brigas entre nós, para que o rebanho seja disperso. Pessoas que ficam fomentando mentiras no seio da igreja. Nós entendemos o verso 31 até o verso 38. Preste bem atenção, nós vamos encerrar. Portanto, vigiai. Lembra do atendei? É uma ordem no imperativo presente. Verso 31, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, de ensinar a doutrina, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são salvos, santificados. Verso 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Verso 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais feliz ou bem-aventurado é dar do que receber. E ele ora, dizendo, tendo dito essas palavras, ajoelhei-me e orei, e orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e a acompanharam até o navio. O apóstolo Paulo foi morto, assassinado, uma guilhotina que desceu sobre a sua cabeça por uma ordem de um homem afeminado, tudo pela causa de Cristo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que se eu tiver que morrer hoje, ou se Jesus voltar, como Paulo disse, cumpri a carreira, guardei a fé, combati um bom combate. Essas mãos trabalharam a minha vida, me gastei, celebrei esse mês, dia do pastor com vocês, pastores também aqui. E eu estou terminando esse mês, semana que vem não sei o que prego, dizendo que não cobicei de ninguém, não roubei ninguém, não enganei ninguém, pela graça de Deus. E o que eu mais quero é vê-los andando na verdade, como
A terceira de João diz isso: não tenho maior alegria de ver os meus filhos na fé, andando na verdade. Que Deus abençoe vocês. E recapitulando, a igreja precisa de pastores, porque ela é um rebanho, porque ela é, que mais? Preciosa, é um tesouro, e por último, nós somos alvos do inimigo. Eu preciso de ovelhas, e ovelhas precisam de pastor. Amém? Oremos. Pai amado, obrigado por esse tempo tão gostoso de lermos a Escritura, de nos alinharmos a ela, e por sermos tão especial, tão nobre aos seus olhos, tão lindo, tão rico, pelo preço pago na cruz. Nós celebramos a ceia, celebramos 38 anos, celebramos a Deus somente ao Senhor, o dono da nossa igreja, o pastor supremo. No nosso aniversário da igreja não terá comes e bebes, não terá bolo, mas nós teremos o Senhor. E venha a pandemia, seja o que for, nós continuaremos firmes, inabaláveis, sempre constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Em nome de Jesus, abençoe a nossa ceia agora. Amém. Amém.